Nós hoje vamos para o nosso quinto encontro, a nossa quinta palestra. E nós vamos falar hoje sobre um tema que é comum a todos nós, sobre o pecado. Esse é um tema comum a todos nós, a todo ser humano, exceto dois seres humanos que não conheceram o pecado. O primeiro, Jesus, porque Jesus era Deus, é Deus, mas também era um ser humano porque se encarnou para viver como um de nós. Segundo, Maria Santíssima, que foi preparada por Deus desde todo sempre para nos salvar, para ser a mãe do Salvador, e ela foi preservada até do pecado original. Não é verdade? Então essas duas pessoas humanas não conheceram o pecado. O resto da humanidade, todos pecaram. Todos, sem exceção. Os santos pecaram. Todos pecaram. Não é? Porque são seres humanos. Mas nós não vamos falar só do pecado, nós vamos falar também da conversão. E o que é conversão? Conversão é convergir, é voltar. Vocês já viram um sinal de trânsito? Tem um sinal de trânsito que tem uma flechinha que faz assim, né? Ela é inclinada para a esquerda. E tem uma barra no meio dela. Então está dizendo que é proibido convergir à esquerda. Se não tem a barra, é permitido conversão à esquerda. Então, conversão é mudar de direção. Mudar de direção. Então, quando nós falamos que nós precisamos nos converter, é porque nós precisamos mudar de direção. Não é isso? Permitir que Deus mude a direção da nossa vida. Isso é o mais importante. E pecado? Falar de pecado parece que saiu de moda, né? Ninguém está muito preocupado com isso. Pecado não existe. Outros dizem que o pecado é um pecado social, não é? Que não existe o pecado individual, que só existe o pecado social. Não, pecado existe. Olha, Pio XII, veja, Pio XII é um papa que viveu já há muito tempo, não é verdade? Depois de Pio XII, nós tivemos João XXIII, nós tivemos Paulo VI, nós tivemos João Paulo I e agora João Paulo II. Olha quantos papas já se passaram depois de Pio XII. E Pio XII, ele dizia o seguinte: o maior pecado do mundo atual é que o mundo perdeu o sentido do pecado. Naquela época ele já dizia isso. O maior pecado do mundo atual é que o mundo perdeu o sentido do pecado. Se isso aconteceu na época de Pio XII, imagine então no nosso tempo. Não é? O sentido do pecado ficou totalmente perdido e esquecido. Então, o que é pecado? A gente ouve as pessoas dizerem que a religião é o ópio do povo, que a religião distrai o povo dos problemas sociais, distrai o povo dos problemas que estão acontecendo no nosso mundo, à nossa volta. Outros dizem que nós não precisamos de religião, que esse negócio de pecado é superado, que nós temos que acabar com todos esses tabus, não é? Esses tabus judeus e cristãos, não é? Porque só os judeus e os cristãos é que consideram o pecado, então tem que acabar com esse tabu, tem que superar esses tabus todos. Mas nenhum de nós pode negar que diante da própria história e diante da história da humanidade, nenhum de nós pode negar que se sente mal.
que tem alguma coisa podre no ar, não é verdade? Hã? No catecismo da Igreja Católica, vocês sabem que eu gosto muito do catecismo da Igreja Católica, está definido que pecado é uma desobediência voluntária e livre às leis de Deus ou da Igreja. Mas para o homem moderno, essa afirmação perdeu um pouco o significado. Porque se o pecado é uma desobediência voluntária e livre, onde é que está a nossa liberdade se o mundo da propaganda, se a mídia nos coloca o pecado como coisa boa, como coisa maravilhosa? Não é? Então a gente vê o sexo sendo aviltado, né, e sendo colocado como uma coisa maravilhosa e que deve ser explorado e mais explorado, e não o sexo como ele foi criado por Deus, não é? Para servir à procriação, ao amor, dentro do casamento, dentro do matrimônio, não. Agora, para tudo quanto é lado, vale tudo, não é? Troca de marido, troca de mulher, homem com homem, mulher com mulher, vale tudo. E é isso que nós vemos nos meios de comunicação. O mundo e a propaganda nos colocam isso. Então, onde está a nossa liberdade? E não é só isso que nós podemos invocar para desculpar o nosso pecado, não. Podemos invocar muito mais coisas, não é? Se a gente quiser desculpar a cada um de nós e desculpar o mundo pelo pecado, a gente tem muitos motivos para desculpar. Mas quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 3, nós temos aí uma pequena evidência do que é pecado. Naquela linguagem poética, naquela linguagem mística do livro do Gênesis, a gente sabe que o livro do Gênesis foi escrito para um povo numa linguagem poética. Ninguém pode tomar o livro do Gênesis ao pé da letra, não é? Aliás, ninguém deve tomar a Bíblia inteira ao pé da letra, não. Ela tem que ser interpretada, não é verdade? E o livro do Gênesis, ele foi escrito de uma forma simbólica, de uma forma poética. Como Jesus falava também muitas vezes em parábolas, em historinhas, para que as pessoas pudessem entender melhor. Também o livro de Gênesis foi escrito dessa forma, foi escrito de uma forma simbólica, poética. Mas não significa que não seja verdade. De uma forma poética, de uma forma simbólica, nos mostra a verdade da criação do homem e das coisas que aconteceram sobre o homem, a origem do homem, etc. Bom, em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver o relacionamento entre o homem e a mulher. O relacionamento entre o primeiro homem e a primeira mulher, entre Adão e Eva. E nós vamos ver que é um relacionamento de amor e de confiança. E o relacionamento de Deus com o homem e a mulher também está inserido nesse contexto, num relacionamento de amor e de confiança. Então, dessa harmonia entre o homem e a mulher e a sua fonte criadora, e Deus, nascem todos os relacionamentos justos, dessa harmonia de Deus com o homem. Mas o homem destruiu essa harmonia e destruiu a unidade que ele tinha com Deus, sonhando com a autonomia total. O homem queria ser independente de Deus. O homem queria ser dono do próprio nariz, não queria depender de Deus, rejeitava qualquer dependência de Deus. Rompeu então com a sua fonte, rompeu com o Criador. O homem rompeu com o Criador. E desta ruptura foi desencadeando, a partir desta ruptura, foram se desencadeando outras rupturas. Então, quando o homem rompe com Deus, ele acaba
rompendo consigo mesmo. E na palavra de Deus está simbolizado que o homem sente medo, o homem e a mulher sentem medo de Deus, começam a sentir medo de Deus, começam a sentir vergonha porque percebem que estão nus. Não é? Então, nesta ruptura do homem com a sua fonte, do homem com o Criador, nasceu a malícia. O homem perdeu a inocência. O homem e a mulher perderam a inocência. E a partir daí nasceu a angústia, porque eles perceberam que estavam nus e ficaram com medo de Deus, com vergonha de Deus, está escrito na palavra em Gênesis capítulo 3. Dessa ruptura de Deus, ou melhor, do homem com Deus, sempre do homem com Deus, surge também a ruptura do casal. Eles que viviam em harmonia, que viviam em paz, de repente um começa a acusar o outro pelo que aconteceu. Adão fala: não, eu não tive nada a ver com isso. Foi ela que me deu a fruta da árvore do conhecimento. Foi ela que me deu. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é? Já começou a primeira encrenca. A primeira briga entre marido e mulher começou aí. Não é? Eu não tive culpa. A culpa foi dela. Já jogou a culpa em cima da mulher. Não é? E fugindo então o homem e a mulher da própria responsabilidade, acusando o outro, não é? Ao invés de enfrentarem juntos com amor aquilo que eles fizeram. Depois da ruptura do homem com Deus, também há a ruptura da família. Está simbolizada no Gênesis, quando Caim mata o seu irmão Abel, também por inveja. Então a ruptura da família, a família toda acaba se desunindo. É óbvio que os pais, que Adão e Eva, não podiam receber Caim porque ele matou Abel, então já saiu uma briga em família. Inclusive uma briga de morte, uma briga muito séria. E finalmente, dessa ruptura do homem com Deus, do homem com seu Criador, surge a ruptura com o cosmo, a ruptura com o universo. O universo rompe com quem rompeu tudo. A terra deixa de ser aquele lugar feliz, deixa de ser o Éden, para ser um local de confrontos. Não é mais aquele lugar feliz. E os símbolos são, quando Deus fala assim: você vai ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto, com o trabalho, não é? Você vai ter que trabalhar. As dores do parto que a mulher vai sofrer para ter os filhos, tudo isso é símbolo desta ruptura com o universo, com o cosmos. Portanto, nós temos no livro de Gênesis o relato de uma humanidade em estado de ruptura, isso é, em estado de não comunhão espontânea com Deus, com o homem mesmo, com a família, com o universo. E esse continua sendo o nosso estado atualmente. Continuamos da mesma forma. Com tudo isso, nós chegamos a uma primeira conclusão do que é o pecado. O pecado é, em primeiro lugar, um atentado ao homem. Não é uma ofensa a Deus, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o pecado é um atentado ao homem. Porque foi pelo pecado que nós perdemos tudo, que nós perdemos toda essa harmonia. Então, em primeiro lugar, o pecado é um atentado ao homem. Se nós fizermos aquela primeira afirmação lá do catecismo, que é uma desobediência à lei, nós podemos nos esquecer de que, primeiramente,
o pecado é uma falta cometida pelo homem contra si mesmo e contra os outros homens. E aí vem toda aquela noção do corpo místico, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros, e o que cada membro do corpo faz reflete no corpo inteiro. O nosso pecado pessoal reflete no mundo inteiro. Reflete no mundo inteiro, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo, que é o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Você não pode dizer que uma dor lá no seu dedinho do pé não afeta a sua cabeça. Porque se te der uma martelada lá no dedinho do pé, no menorzinho, você vai ficar com uma dor de cabeça enorme, não vai? Não é verdade? Todo o seu corpo vai se ressentir dessa martelada que você tomou lá no dedinho do pé. Da mesma forma, o nosso pecado reflete no corpo inteiro. Então, pecado é primeiramente uma autodestruição. Nós estamos nos destruindo. É uma rejeição da plenitude. É prejuízo para si mesmo, para os outros, e não, em primeiro lugar, desobediência a uma lei. Ficou claro? Primeiro lugar, é um prejuízo para nós mesmos, para os outros, e não, em primeiro lugar, desobediência a uma lei. Pecar é falhar. O pecado é um fracasso. Quando nós pecamos, nós fracassamos. E a gente pode reparar o seguinte: quanto mais santa a pessoa, e a gente pode ver isso lendo a vida dos santos. Eu gosto muito de ler a vida dos santos da Igreja Católica, porque eu acho que são exemplos que a gente tem que seguir, né? E se a gente reparar e ler a vida dos santos, você vai perceber que quanto mais eles se aproximam de Deus, mais eles se acham pecadores. E você vê santos fazendo penitência. Santa Teresinha do Menino Jesus, não é? Santa, dentro do Carmelo, fazia penitências, e penitências severíssimas, porque se considerava uma grande pecadora. Por que isso? Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós tomamos uma maior consciência de que realmente nós somos pecadores. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais consciências nós temos do nosso pecado. Não é? Na palavra de Deus está escrito assim: mas a promessa é para ti e para todos aqueles que de longe ouvem o chamado de Deus. A promessa é para aqueles que de longe ouvem o chamado de Deus. Então, Deus acaba encontrando o homem que se achava longe, o homem que se acha longe, e Deus o aproximou de si. Deus aproxima o homem de si. Então, nós nos afastamos, nós ficamos longe através do pecado, mas Deus se aproximou de nós. Foi Ele que tomou a iniciativa de nos aproximar. Jesus veio ao mundo para isso, para trazer também a revelação. A revelação do quê? A revelação do Pai, lógico. A revelação do amor do Pai, lógico. Mas Ele veio também para trazer a revelação do nosso pecado. Ele veio e revelou também a nossa miséria, o nosso fracasso, mas Ele revelou também a misericórdia divina. Ele revelou que Deus é misericordioso, que Deus não é um Deus severo, não é um Deus carrasco, não é um Deus ruim, não é um Deus que quer o mal, não. Deus é um Deus misericordioso, e Jesus veio ao mundo para nos revelar isso, que Deus é misericórdia. Ao descobrir Jesus, nós descobrimos o quanto nós estávamos longe de Deus. Nós descobrimos o quanto nós estamos
longe dos outros, nós descobrimos o quanto nós estamos longe de nós mesmos e quanto Deus se tornou próximo de nós. Quando nós descobrimos Jesus, nós descobrimos tudo isso. E com essa descoberta, nós vamos chegar ao verdadeiro sentido do pecado. O sentido do pecado é esse: a consciência da nossa miséria e da misericórdia divina. Nós tomamos consciência do nosso pecado quando nós tomamos consciência de que nós somos fracos mesmo, que nós somos miseráveis mesmo, que nós caímos mesmo e que Deus é misericordioso. Com essa descoberta, nós vamos perceber também que Jesus afirma que ele veio para os pecadores, não para os justos. Ele não diz na palavra: eu não vim para os que são sãos, mas eu vim para os que estão enfermos. Pois ele veio exatamente para nós, não para os justos. Ele veio para nós que somos pecadores. E muitas vezes, muitos de nós, principalmente aqueles que são jovens há mais tempo, não é? Que têm mais de 15 anos, não é verdade? Como eu aqui, nós que temos um pouquinho mais de 15 anos, nós fomos ensinados muitas vezes que a virtude era o pré-requisito para ter um encontro com Deus. Não é isso? Quanto mais virtuoso eu for, mais próximo de Deus eu vou estar, mais rapidamente eu vou estar diante de Deus. A virtude é o pré-requisito para eu chegar perto de Deus. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser santo para chegar perto de Deus. Acontece que se a gente pensar dessa forma, nós só vamos chegar perto de Deus depois que nós fizermos muito esforço, depois que nós fizermos muita força para sermos virtuosos e depois de adquirirmos muitos méritos. Inclusive, algumas religiões pregam isso, que nós precisamos adquirir méritos, não é? Que nós precisamos adquirir méritos para chegarmos diante de Deus, para chegarmos próximos de Deus. Agora, se a gente adquirir toda essa virtude, todos esses méritos, nós não poderemos reconhecer a nossa miséria e a infinita misericórdia de Deus. Nós estaremos muito pretensiosos. Só quando nós nos reconhecemos pecadores é que nós podemos nos salvar. Gente, só quando nós nos reconhecemos pecadores é que nós podemos nos salvar. A salvação não é uma conquista. Não é uma conquista nossa. Não adianta a gente se esforçar a adquirir méritos. A salvação é dom de Deus. É gratuita. Não é uma conquista. Nós temos que nos reconhecer pecadores, mas pecadores salvos. Salvos, porque nós somos pecadores, mas somos salvos. Em Romanos, no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, São Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vocês lembram dessa passagem? E aí a gente diz assim: puxa, que bom, né? Então vamos pecar bastante, não é? Porque quanto mais pecado eu tiver, mais graça eu vou receber. Não é isso? Não é lógico a gente pensar dessa forma? Mas São Paulo achou que a gente ia pensar desse jeito, então ele continua. Ele diz assim: que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja a sua plenitude? De modo algum.
nós morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Quem morreu para o pecado não pode mais viver no pecado. Então, o homem, reconhecendo o amor que vai ao seu encontro, reconhecendo Deus que vai ao seu encontro e que vai ao encontro da sua miséria, sente uma vontade profunda de mudança. O homem só sente vontade de mudança quando ele reconhece a misericórdia de Deus indo de encontro à sua miséria. Quando Jesus vai visitar uma cidade, e tem lá nessa cidade um homem chamado Zaqueu, lembram disso? Jesus ia chegar naquela cidade. E a coisa se espalhou. Jesus já era conhecido, Jesus já fazia milagres, Jesus ressuscitava mortos, os cegos enxergavam, os coxos andavam. Todo mundo já sabia disso, a coisa tinha se espalhado. E Jesus ia passar naquela cidade. Vocês se lembram, a última vez que o Papa esteve em São Paulo, as ruas ficaram assim, né? Para ver o Papa. Eu mesmo fui lá, eu e a Celina ficamos apertados. A Renata pendurada aqui no ombro da gente para ver o Papa, porque o Papa ia passar. E nós ficamos horas e horas naquele caminho onde ia passar o Papa móvel para ver o Papa passar. Imagine se vem a notícia de que Jesus vai passar aqui em Santana, aqui na Voluntários da Pátria. Não tem um camelô que vai ficar por aí, porque vai todo mundo subir nas barraquinhas. Não é verdade? Não tem jeito. Porque Jesus vai chegar. E foi o que aconteceu naquela ocasião. Jesus ia chegar naquela cidade. E se espalhou a notícia. E a multidão queria ver Jesus passar. E Zaqueu, ele era bem pequenininho. Mas Zaqueu era um tremendo vigarista. Era um cobrador de impostos, ladrão, sem vergonha, né? Ele trabalhava lá para o governo do César e ele metia a mão. Naquela época acontecia isso. Hoje a gente sabe que isso não acontece mais, né? As pessoas que trabalham para o governo são todas honestas, cobrador de imposto de jeito nenhum faz isso mais, né? Mas naquela época fazia. Hoje não, né? Hoje não tem mais essas coisas. Principalmente aqui, isso não tem, né? Mas naquela época acontecia. Ele era cobrador de imposto e ele era ladrão mesmo. Ele queria ver Jesus também. E a multidão toda enfileirada quando Jesus estava passando, e ele não conseguia enxergar, então ele esticava o pescoço, ele não conseguia, aí ele abaixava, queria ver no meio das pernas da pessoa, para ver se conseguia ver Jesus, e ele não conseguia, e o povo conhecia ele também, devia fechar mais, né? Para não deixar mesmo ele passar, ninguém fazia assim, né? Para ele não passar de jeito nenhum, porque também o povo não gostava dele. Mas ele, muito esperto, viu uma árvore, foi lá e subiu na árvore para ver Jesus passar. Quando Jesus passou, ele estava lá de olho em Jesus, bem pertinho. E Jesus olhou para cima, olhou para a árvore e disse: Zaqueu, desce dessa árvore que hoje eu vou jantar na sua casa. Nossa! O Zaqueu desceu correndo da árvore, foi para casa, mandou os empregados fazerem jantar. Lógico que ele não ia cozinhar, né? Ele não ia chegar lá na cozinha e cozinhar. O cara tinha uma nota preta, não é? Ele foi lá, mandou fazer um jantar esperando Jesus, porque Jesus ia na casa dele, né? E o que aconteceu quando Jesus foi na casa do Zaqueu? Zaqueu resolveu devolver tudo que ele havia roubado 4 vezes mais. É lógico, juros e correção monetária, porque ele deve ter aplicado tudo que ele roubou, aquilo lá rendeu dinheiro, então ele estava devolvendo 4 vezes tudo que ele roubou. E ainda o que sobrava, ele pegou a metade para distribuir aos pobres. Olha só que mudança de vida.
O que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu mudou de vida por quê? Porque ele reconheceu a misericórdia que veio ao encontro dele. Foi Jesus que veio ao encontro dele, não foi ele. Ele não pulou da árvore em cima de Jesus, pulou? Não pulou. Foi Jesus que falou, desce da árvore porque hoje eu vou jantar na sua casa. Foi Jesus que foi ao encontro dele. E ele, reconhecendo a misericórdia de Deus que vai ao encontro dele, e reconhecendo a própria miséria, porque ele reconheceu que era ladrão, quando ele disse que devolveria 4 vezes tudo que ele roubou, ele reconheceu a própria miséria, reconheceu a misericórdia de Deus e mudou de vida. Mudou de vida. Quando o homem reconhece que é pecador, mas que Deus é misericordioso e vem ao seu encontro, ele tem que mudar de vida. Ele não consegue mais ser o mesmo. Nós não conseguimos mais ser as mesmas pessoas. Quando vemos que Jesus vem ao nosso encontro, ao encontro da nossa miséria, ao encontro do nosso pecado, ao encontro do nosso fracasso. Mas muitas pessoas lá na cidade criticaram Jesus, sabia? Como é que ele vai comer na casa desse ladrão? Que negócio é esse? Começou aquele fala, que ele diz que me diz, aquela fofocaiada na cidade, que Jesus foi comer justamente na casa de um cara que era ladrão, que era sem vergonha, que a cidade inteira conhecia. Não é? As pessoas criticaram. Muitas vezes nós fazemos isso também. Muitas vezes nós criticamos as outras pessoas e criticamos até a Deus que vai de encontro a um pecador, que tem misericórdia de um pecador. Nós criticamos, nós falamos mal também. Nós agimos como essas pessoas da cidade, não é? Porque nós seguramos também na mão a primeira pedra para atirar, achando que nós não temos pecado, que nós não somos fracos, que nós não somos pecadores. E agora nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Então vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 15, versículos de 11 em diante. E vamos falar sobre essa parábola fazendo algumas paradas, não é? E meditando em cima dessas paradas. Jesus diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Muito bem, vamos dar aqui uma pequena parada, né, e vamos meditar. O filho tinha o direito à parte da herança que lhe cabia, né? E ele pediu a parte da herança que lhe cabia porque ele resolveu fazer outra coisa. Não é? Ele tinha o direito a essa herança, ele era filho, ele podia receber essa herança, e ele pediu ao pai que lhe desse essa parte da herança porque ele queria partir para uma outra vida. Muito bem. Nós também podemos fazer da mesma forma que o filho pródigo. Nós podemos chegar para Deus, e nós chegamos de fato para Deus e dizemos: olha, Senhor, eu quero que o Senhor me dê a parte da herança que me cabe, porque eu não quero saber de mais nada, eu quero partir para uma vida livre, eu não quero saber mais de você, não quero ficar mais com você, me dá a minha liberdade. Afinal de contas, né, nós temos a herança de Deus, a maior herança que nós recebemos do Pai é essa, a nossa liberdade. E nós dizemos para Deus: Pai, me dá a minha vontade, me dá a minha liberdade, eu quero a minha liberdade, eu não quero mais saber
de você, não quero ficar perto de você, eu quero ir para outros lugares, eu quero viver a minha vida. E Deus, como Pai, faz com o filho pródigo, também nos libera, né? Você faça o que você quiser, tudo bem, e nós partimos para uma vida que nós achamos que é a melhor para nós, assim como o filho pródigo achou que a vida seria muito melhor da forma que ele queria, né? Vamos continuar então. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E vamos dar mais uma paradinha. Isso também acontece com a gente, né? Quando nós nos separamos do Pai, quando nós pegamos aí a nossa liberdade e fazemos com ela aquilo que nós achamos melhor, não é? Nós também acabamos passando penúria, né? No sentido espiritual, às vezes até no sentido material, mas no sentido espiritual, nós ficamos com fome de Deus, com fome do Pai, não é? Com fome de uma vida que muitas vezes nós nem entendemos e nem percebemos o que está faltando na nossa vida. Nós sabemos que as coisas do mundo não nos saciam. Nós não ficamos satisfeitos com as coisas do mundo. Nós pedimos para Deus nossa liberdade, nós não queremos mais viver ligados a Deus, amarrados a Deus, mas nós, ao mesmo tempo, sentimos essa fome de Deus, nós sentimos essa necessidade espiritual e muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós nem sabemos explicar o que nós sentimos, não é? Nem percebemos que estamos sentindo essas coisas. Vamos continuar então. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, e eu que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai, dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um de seus empregados. Vamos dar mais uma parada. Isso é bom, né? Porque já é o início da mudança, a vontade de retornar, cair em si, não é? Caiu em si, percebeu que estava sozinho, percebeu que estava só. É aquela ruptura que nós vimos, não é? No início da palavra de Deus, em Gênesis, quando o homem rompe com Deus, não é? Nós já vimos aqui a ruptura do filho pródigo, quando ele rompe com o pai e quer ir embora. Nós já vimos ele cair numa vida de miséria, numa vida miserável, não é? Depois de ter esbanjado tudo, depois de ter feito tudo aquilo que ele achava que era importante para ele, que lhe traria felicidade, ele se viu sozinho, ele se viu abandonado, ele se viu jogado num canto, não é? E assim também acontece conosco. E quando a gente chega no fundo do poço, como chegou o filho pródigo, esse é o momento da graça. É o momento em que nós percebemos que nós estamos sozinhos, que nós precisamos voltar para o Pai. Isso é muito bom. É o momento de cair em si, é o momento da graça, é o início do retorno, é perceber que se está no fundo do poço, perceber que se está sozinho, não é? Vamos continuar. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão correu-lhe ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos:
Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. Parando mais um pouquinho aqui. Quando o filho voltou, o pai nem sequer falou eu te perdoo. Simplesmente perdoou. Simplesmente recebeu o filho de braços abertos. Recebeu o filho com alegria. Não perguntou nada, você gastou tudo, você está maltrapilho, você está judiado, como é que você fez uma coisa dessa comigo? Não, não. Ele abriu os braços, recebeu o filho, fez festa, chamou os empregados, era alegria, fez uma festa grande, porque aquele filho tinha retornado, não é? Assim Deus faz conosco. Quando nós resolvemos voltar para Deus e dizer, olha pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, ele nos abre os braços, ele nos recebe de braços abertos também. Ele quer a gente de volta, nós somos filhos, nós somos de casa, não é? Pois bem, é assim que Deus faz conosco. Ele não nos deixa nem sequer acabar aquele pedido de perdão, né? Como fez o filho pródigo. Pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Não, ele nem ouve. Ele faz festa, ele fica alegre, ele está feliz, porque aquele filho retornou. Vamos continuar. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou. Voltou teu irmão e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas o seu pai saiu e insistiu com ele. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Olha aí, o filho mais velho ficou revoltado, porque ele sempre esteve do lado do pai, ele não saiu do lado do pai, e ele achava aquilo injusto, né? Ele achava que não era justo, de repente, o pai fazer uma festa para aquele filho que tinha largado tudo, que tinha abandonado a casa, que não queria saber, e para ele não. Então ele clamava por justiça, não é? Muitas vezes nós agimos também como o filho mais velho, não é? Nós clamamos por justiça, nós nos revoltamos quando nós vemos, principalmente nós que somos de igreja há tanto tempo, de repente nós vemos alguém crescendo na comunidade, alguém participando de tudo, alguém que estava fora, que estava lá em outras religiões, que não se preocupava nem com a igreja, nem com nada, e agora recebe todas as regalias, o padre trata bem, de repente faz aí um seminário de vida no Espírito e começa a receber os dons do Espírito Santo e começa a rezar pela cura dos outros e de repente nós estamos aí, ficamos revoltados, afinal de contas, nós estamos há tanto tempo na igreja, né? De repente chega esse outro aí e toma tudo, fica tudo bem e ele vai passando na frente, faz festa, né? E assim nós agimos também como o filho mais velho. Mas olha o que diz o pai. Primeiro que o pai foi lá do lado de fora, quando o filho mais velho não queria entrar, né? E trouxe ele para dentro. Não, vem para cá. Então olha o pai sempre preocupado com todos os filhos, né? Não só com aquele que partiu e voltou, mas também com aquele filho que havia ficado. E ele explica pro filho. Vamos continuar. Explicou-lhe o pai. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado.
Pois é, olha aí, a afirmação de partilha, uma afirmação muito séria que o pai faz para o filho mais velho. Tudo que é meu é seu. Você não precisa se preocupar, você não precisa pedir, se você quisesse, você podia pegar os anéis, podia pegar a sandália que você quisesse, você pode pegar o novilho mais gordo, você pode matar quantos novilhos você quiser, fazer a festa que você quiser, porque tudo que é meu é teu. Então, você não precisava reclamar, não é? Pega, é teu. Da mesma forma, o Pai fala conosco, não é? Quando nós reclamamos. Deus nos fala, olha, você é dono de tudo também, você é meu filho. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não precisa se preocupar com as outras pessoas, não precisa se preocupar com aquele que está chegando agora, não. Você não precisa se preocupar com aquele que estava fora, longe de mim, e que agora voltou, e que talvez eu esteja dando algumas regalias para essa pessoa, porque ele precisa se sentir amado, ela precisa se sentir amada, ela estava fora de casa e retornou, não é? Tudo que é meu é teu. Você está reclamando dos dons do Espírito Santo, dos dons que eu dei para essa pessoa, você não pegou porque você não quis, você é de casa, você já é da igreja, você estava sempre aqui. Pega, tudo que é meu é teu. Você é filho de rei, você é filha de rei. Aceite isso, acredite nisso. Deus quer partilhar tudo com você, seus dons, sua misericórdia, seu amor com você e com todas as pessoas. Mas é muito importante que nós recebamos, como o Pai recebeu, os nossos irmãos de volta, aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam longe e que agora são abraçados por Deus. Que eles sejam também abraçados por todos nós. Então, depois de tudo isso que nós conversamos hoje, depois de tudo isso que nós falamos, nós chegamos a uma conclusão final. Nós podemos dizer que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Nem mesmo o nosso pecado. Amém.